Espíritos imortais, irmãos queridos, que Jesus, nosso guia e modelo, nos abençoe e nos guarde na sua paz. Estes são dias, como viemos acentuando, terríveis que estamos passando. E estas questões têm que vir à baila sem sombra de dúvida. Quando nós perdemos o bom senso e a lucidez e fizemos escolhas inadequadas, nós já sabemos o que vem pela frente. Os espíritas temos consciência plena das nossas responsabilidades, mas nós também deveremos fazer as nossas escolhas. Estávamos programando para trazer para cá a verdadeira desgraça. E é um texto que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma benfeitora muito querida chamada Delfina de Girardin, que nós achamos realmente de uma profundidade extraordinária. Mas a inspiração nos sugeriu que trabalhássemos estas questões hoje. E se nós conseguirmos lograr êxito, nos comunicarmos, fazermos uma ponte dessa alienação intelectual com a alienação ético-moral, nos daremos por satisfeito. Tudo vamos fazer para que a inspiração não nos falte e nós consigamos nos comunicar. Porque o que estamos falando aqui, o que vamos compartilhar, meus queridos, é fruto de uma reflexão muito profunda, de meditação constante e está na ordem do dia. Então, para que não fiquemos depois achando que não sabíamos estas coisas, é interessante a gente trabalhar isso. Alienação total em dias de sistemática ignorância, e nós vamos trabalhar, dar ênfase para o analfabetismo intelecto, moral e espiritual. Para que possamos atingir o nosso objetivo, pedagogicamente nós vamos seguir um roteiro, ideias fundamentais, vamos tocar em alguns tópicos, e não poderíamos deixar de... Aliás, até nos surpreendemos, porque a inspiração nos sugeriu que trouxéssemos o apóstolo Paulo, nos concitando para que despertássemos. E isso, havemos de convir, ele já fez há muito tempo, né? O nosso roteiro será o Desperta ao tu que dormes, e o Cristo cósmico te iluminará. Uma outra tradução mais livre, esclarecerá. Isto consta da carta aos Efésios 5,14. O nosso roteiro, enfim, seguirá então essas ideias maiores. O grande responsável pelos sofrimentos, papagaio manipulado, a pobreza ético-moral, mãe da pobreza material, o ócio que enlouquece, a causa das angústias e mazelas humanas, meta maior da criatura humana e algumas considerações finais. Aqueles que já temos a coragem, o denodo, a perseverança de passarmos pelo umbral da casa espírita, temos tarefa definida na família e na sociedade. A casa espírita, o conjunto de atividades dentro de uma casa espírita, a codificação, o estudo e o aprofundamento da mesma, nos dá esse embasamento para que nós nos situamos, enfim, dentro do contexto social. Porque a cada um de nós está reservado uma cota de trabalho nessa sociedade. Porque como voltaremos daqui a pouco mais para a mesma sociedade, isso é irreversível, já deu para ver que nós temos uma longa jornada pela frente, nós estamos realmente marcando o passo, né? E o que mais vai nos doer daqui a pouquinho, quando nós regressarmos para casa, porque eu não sei se já percebemos, nós não somos daqui, né? Nós não somos daqui. Daqui a pouquinho desembarcaremos novamente na dimensão espiritual, e o que vai nos atormentar será o tempo que nós perdemos com coisa nenhuma. E o nosso tempo está passando muito célere, como nós estamos vendo. Afinal de contas, meus queridos, por que no mundo tão humilde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Esta é a questão. Esta é a questão. E isto aqui está à nossa disposição
há 157 anos. Muitos de nós reencarnamos sabendo disso. Não tantos, obviamente, porque para muitos é a primeira vez que nós estamos nos envolvendo com a falange do Consolador, é uma doutrina ainda nova, é um século e meio, mas muitos reencarnamos com tarefas definidas dentro do próprio movimento espírita e estamos deixando a desejar, né? E nós temos consciência de que quem muito foi dado, no regresso a coisa pode realmente se complicar. Essa foi a proposição kardeciana para os benfeitores da humanidade. E a resposta é interessante. Por fraqueza destes. E nós, particularmente, achamos que aqui caberia outro qualificativo, né? Mas a gente nem vai entrar nesse assunto. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão. O que é que está faltando? Nós não somos bons? Ou nos achamos bons? O que é que está faltando, então, para que a gente assuma isso? Grande pastor, pastor com P maiúsculo, esse sim, pastor, trabalha, missionário do Cristo, esse sim, sem dúvida, né? Não esta loucura que nós estamos vendo aí. O que me preocupa, diz Martin Luther King Jr., o que fez uma marcha sobre Washington e fez tremer aquela capital, né? Perdeu a vida física, mas cumpriu com a sua tarefa, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Por que será que ele disse isso e repercute até hoje? Até hoje repercute, vamos ver como isso é verdade. Este cidadão aqui tem espaço na mídia, à vontade, para dizer bobagem. Mas ele tem espaço na mídia, porque a mídia está, né, orquestrando essa loucura toda. Dizer assim, não coloca os gays e negros no mesmo balde, isso já deixa a gente balde, né? Como muitos dizem por aí, olha a linguagem chula, pequena, rasteira. Ser gay é uma questão de escolha, mentira, né? E ser negro é uma questão de azar. Isso tem espaço na mídia. Mas aquele que fala coisa com coisa, não, né? Então vocês vejam que a coisa... Por que estamos trazendo isso? Porque muitos de nós, dentro do movimento, não estamos se tocando dessa razão. Nós ainda estamos dentro de esquemas pré-concebidos. Nós temos que sair disso. Temos que romper. Custe o que custar. Mahatma Gandhi disse, se não me matarem... Se não me tirarem do mundo físico com violência, eu terei fracassado na minha missão. E foi isso que aconteceu, né? Ele só queria que hindus e muçulmanos vivessem juntos. Não foi possível. Não foi possível. Cada época, meus queridos, é marcado assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, da nossa, é a atividade intelectual. O nosso vício é a indiferença moral. Há poucos dias um benfeitor nos disse, se tu vê a dificuldade do outro, é porque tu tens condições de auxiliar. Não vire o rosto, porque a consciência vai te cobrar. E é verdade, é verdade. Diz mais os benfeitores para nós, isso consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Submetei-vos à impulsão que vimos os espíritos superiores, dar-vos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerrar seu entendimento, ai dele. Como é que a gente não enxergou isso no Evangelho? Está no Evangelho, está no Evangelho. Porquanto nós que somos os guias da humanidade, em marcha, lhe aplicaremos o látego, e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Claro que isso é uma metáfora, mas precisa, para espírito mais difícil de compreender, uma linguagem, né, como Jesus fazia. Toda resistência orgulhosa terá, cedo ou tarde, de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. A ponto de Jesus dizer que aos brandos e pacíficos está realmente direcionada a direção da própria terra no Sermão do Monte, né? Então isso está no capítulo 9, no item 8, obediência e resignação do Evangelho segundo o Espiritismo.
1995, a benfeitora Joana de Ângeles, na sua série psicológica, escreve Autodescobrimento, uma busca interior. O conceito é desse livro. A indiferença, meus queridos, não poucas vezes assume a postura de falsa humildade, permanecendo fria ante os acontecimentos e alienando a criatura dos jogos humanos. É uma forma doentia de comportamento que perturba a claridade do discernimento. Indiferença. Pano na minha frente, eu não enxergo mais nada, né? Basta que eu me utilize desse expediente, eu não vejo o que está acontecendo por aí. Mas as coisas estão acontecendo, né? A outra é a ignorância, que é a geradora do egoísmo, que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas, é a grande responsável pelo sofrimento. O maior adversário que nós temos, maior, é a ignorância sobre nós mesmos. Sem dúvida, sem dúvida. Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui se eu sou um espírito imortal? Por que razão eu mergulho no fluido denso? Isso deveria estar na ordem do dia. Deveria ser a lição mais importante, né? A ciência espírita, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, pela personalidade, afirma que é nos valores morais em recomposição que se encontra um mecanismo essencial para a liberação desses mesmos sofrimentos, né? Então, quando se prega tanto essa coisa da reforma ético-moral, isso tem fundamentação. A nossa premissa primeira. Então agora nós vamos nos valer de um artigo publicado por um jornalista independente, porque a mídia maior está todinha manipulada, não tem jeito, só sai de lá o que eles querem, o que interessa para eles, mas há uma mídia que consegue ainda sobreviver independente. Nós vamos trabalhar um artigo de um jornalista desse, que é a utópica imaginação de que tudo pode ser compreendido sem o mínimo de esforço intelectual racional, né? Não precisa fazer esforço nenhum. Cai tudo prontinho, alguém faz por mim. E aí nós vamos chegar exatamente onde nos interessa, que são os valores ético-morais, que nós também engolimos que alguém vai fazer para a gente, né? Duas imagens interessantes, né? Ele ouve e assimila sem questionar. Fala e repete o que ouviu, não participa dos acontecimentos políticos, aliás, abomina a política, mas usa as redes sociais com gana e ânsia de quem veio justiçar o mundo. É o indignado de pijama do Dr. Haroldo, né? A gente já viu por aí. Prega ideias preconceituosas e discriminatórias e interpreta os fatos com ingenuidade de quem não sabe quem o manipula. Nas passeatas e na internet, aliás, passeata está muito em moda, né? Está muito em moda, inclusive aqui em Cascavel também, né? Pede liberdade de expressão, mas censura e ataca quem defende bandeiras políticas. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. Deveria saber, né? A gente treme na base quando eles se reúnem de noite em determinados locais aqui em casa. No outro dia vem a conta. Eles não são a favor. Essa história de favor do povo, não acreditem nisso, né? Raras exceções, raras. O que elas, na era da informação instantânea de massa, são muito influenciadas pela manipulação mediática dos fatos. Vamos provar isso como é verdade. Vamos provar, né? Que o Espiritismo não estabelece teorias pré-concebidas. O Espiritismo prova aquilo que prega. Prova. E se alguém, por que até agora ninguém tentou realmente derrubar o aspecto mediúnico? Por que ninguém tenta fazê-lo isso? Né? Por que não derruba o postulado espírita?
Porque, né, tu vai se envolver, vai dar de cara com a própria verdade e não quer fazê-lo, né? Já viram esses senhores? Eles choram a tarde inteira e tem gente que fica vendo. Eu vejo nessas pessoas, como às vezes a misericórdia divina me permite ver além do mundo físico, chega a dar pena de ver o que gira em torno disso. Chega a dar pena, entendeu? Chega a dar pena. Não vê a pressão de jornalistas e colunistas na mídia impressa, em emissoras de rádio e TV, que também estão presentes na internet, a anunciar catástrofes diárias na contramão do que apontam as estatísticas mais confiáveis. Assumiram, quanto mais caos melhor, porque o segmento religioso que domina aquele canal de televisão tem a solução. Eles têm a solução. Eu quero ver, né? Avanços significativos são desprezados e pequenos deslizes são tratados como se fossem enorme escândalo e ficam requentando a matéria. Ficam um dia inteiro falando e requentando a matéria. O objetivo é desestabilizar e impedir que políticas públicas de sucesso possam ameaçar os lucros da iniciativa privada. É verdade. O mesmo tratamento não se aplica a determinados partidos políticos e a corruptos que ajudam a manter a enorme desigualdade social no país. Claro que isso aqui não está uma troca. Eles só vão realmente tirar o nosso pelo até onde nós estamos comprometidos. Mas nós poderíamos aliviar isso trabalhando no bem. A gente poderia anular essas questões se estivéssemos trabalhando na sociedade. Tivéssemos até nos partidos políticos, se fosse o caso. Até nos partidos políticos. Nos clubes, nos conselhos, né? Em atividades mil dentro da sociedade. Nós poderíamos fazer, tirar do nosso descanso e ir à luta, fazer a nossa parte. Nós poderíamos fazer isso. Aqui também, uma coisa interessante que eu nem sabia, na pesquisa veio junto. Questões iguais ou semelhantes são tratadas de forma distinta pela mídia. Aula prática. Prestar atenção como a mídia conduz o noticiário sobre o escabroso caso que veio à tona com as informações da alemã Siemens. Fortunas, né? Não houve nenhuma indignação dos principais colunistas, nenhum editorial contundente. A principal emissora de TV do país calou-se por 2 semanas após matéria de capa da revista Isto É, denunciando o esquema de superfaturar trens e metrô, em 30%. Então, como não é a emissora fundamental aqui, coordena tudo, que dá a notícia primeiro, ela cala-se quando aparece outra coisa. Então, vocês veem que são pesos diferentes, né? Ponto de vista distinto a respeito da mesma notícia. O analfabetismo mediático, meus queridos, ele é tão alienado que se orgulha e estufa o peito para dizer que ouviu a informação no Jornal Nacional e leu na Veja, por exemplo. Grande coisa. Grande coisa. Ele não entende como é produzida cada notícia, como se escolhem as pautas e as fontes, sabendo antecipadamente como cada uma delas vai se pronunciar. Não desconfia que em muitas TVs, revistas e jornais a notícia já sai quase pronta da redação, bastando ouvir as pessoas que vão confirmar o que o jornalista, o editor e principalmente o dono da voz, Chico Buarque entra aqui, quer como a verdade dos fatos. Para isso as notícias se apoiam às vezes em fotos e imagens, né? Tem mais uma coisa aqui para a gente ver. Dizem que uma foto vale mais que 1000 palavras, mas não é tão simples assim. Milor, que é uma cabeça pensante, ironicamente contra-argumentou. Então diga isso com uma imagem, né? Ele também fez uma, né? Fotos e imagens também são construções a partir de um determinado olhar. Nós mesmos, de vez em quando, vamos lá no Picasa e nos deixamos mais ajeitadinho. A gente já faz isso, né? Claro que a gente sabe o que está fazendo, né? Porque depois já viu. Também as imagens podem ser manipuladas e editadas ao gosto do freguês, né?
Eu não tinha uma fotografia do nosso querido presidente Júlio, eu tirei ele de um meio de um pessoal lá e ficou bonito, né, Júlio? Né, Júlio? Há uma infinidade de exemplos. Usaram-se imagem para provar que o Iraque possuía depósito de armas químicas que nunca foram encontrados. Nós estamos falando de quem? Da nação número 1. Da nação número 1, que manda e desmanda nesse mundo, né? Só respeita os russos e olha lá. E olha lá, né? A irresponsabilidade e a falta de independência da mídia norte-americana ajudaram a convencer a opinião pública e mais uma guerra com milhares de inocentes mortos foi deflagrada. E continua por aí afora, continua desse jeito, né? 2 slides para a gente meditar um pouquinho, mas o que nos interessa é o que diz o texto aqui. O analfabeto midiático não percebe que o enfoque pode ser uma escolha construída para chegar a conclusões que seriam diferentes se outras fontes fossem contatadas ou os jornalistas narrassem os fatos de outro ponto de vista, né? O analfabeto midiático imagina que tudo pode ser compreendido sem o mínimo de esforço intelectual. Não se apoia na filosofia, na sociologia, na história, na antropologia, nas ciências políticas e econômicas, para não estender demais os campos do conhecimento, para compreender minimamente a complexidade dos fatos, né? Alguém pensa por mim, alguém faz, não preciso fazer, já me dá pronto, e assim eu vou andando, né? Assim eu vou andando. Sua mente não absorve tanta informação e ele prefere acreditar em especialistas e veículo de comunicação comprometido com interesses de poderosos grupos políticos e econômicos. Lê pouquíssimo, geralmente best-seller, né? Essas coisas que a gente vê por aí. E livros de autoajuda. Tem certeza de que o que lê, ouve e vê é o suficiente e corresponde à realidade. Não sabe o alienado que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o espoliador das empresas nacionais e multinacionais. Todo esse pessoal desembarcou da dimensão espiritual numa família. Todos, né? E olha só como é que está a educação dessas criaturas. Mas isso vem de longe, desde os tempos crísticos, né? Concluindo aqui o nosso repórter, o Vicenzi, ele diz para nós que o analfabeto midiático gosta de criticar os políticos corruptos e não entende que eles são uma extensão do capital tão necessários para aumentar fortunas e concentrar a renda. Por isso recebem todo o apoio financeiro para serem eleitos e depois contribuem para drenar o dinheiro do Estado para uma parcela da iniciativa privada e para os bolsos de uma elite que se especializou em roubar o dinheiro público. Dói, mas cada um deles que desembarca na dimensão espiritual, particularmente nós sentimos que o avalista, o espírito querido que avalizou aquela reencarnação, lhe diz: o que armazenaste, para quem será? Esta parábola está lá no celeiro, né? Naquela super safra que o indivíduo teve. O que adianta? Em vez de compartilhar a sobra da safra, eu construo um celeiro maior e digo: bom, agora eu estou numa boa, que se dane o mundo. E à noite passa pela minha vida o anjo da libertação. Literalmente é a desencarnação. E aí eu vou para o mundo espiritual cada vez mais pobre, né? Porque nem do resto que sobrou eu consegui compartilhar com os meus irmãos. Assim, meus queridos, por vias tortas, só sabe enxergar o político corrupto sem nunca identificar o empresário corruptor, o detentor do grande capital, que aprisiona os governos com a enorme contribuição da mídia para adotar políticas que privilegiam os mais ricos e mantenham à margem as populações mais pobres. Em resumo, destrói essa democracia de aparência. E aí a gente vê esse slidezinho aqui, ó. Olha que bacana, ó. Salário mínimo é o máximo que eu posso fazer por você. Terrível, né? Terrível.
Esses são dias realmente muito complicados. Mas tudo isso teve uma gênese. Isso aqui é apenas uma introdução de algo muito mais sério. Onde foi que esta coisa começou? Por que chegamos a esse ponto, né? Então nós iremos ver aqui, que vem de muito longe realmente. Essa é uma das passagens do Evangelho que nós temos uma preferência muito acentuada, né? Jesus está na casa de Simão o leproso, que desafiou Cristo, né? Queria, como todos os fariseus ali, tinha uma bronca de Jesus, porque Jesus ensinava a pensar, né? E cada conversa que alguém tinha com Cristo era menos um freguês que eles tinham no templo. Obviamente que não gostavam disso. Então perturbaram Jesus os 3 anos da vida pública do Cristo. E aqui é uma dessas passagens, né? Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, perfume caríssimo, né? Cheio de um perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignado. Nós estamos aqui falando, meus irmãos, não é coisa... Os discípulos. Nós não estamos falando de outros, nós estamos falando dos 12, né? Para que este desperdício? Vê que eles não tinham noção de com quem estavam andando. O governador espiritual do planeta, né? Poder-se-ia vender esse perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Mas foi a encrenca, né? Porque daí eles provocaram Jesus. Jesus ouviu e disse-lhes: por que molestais esta mulher? Naqueles tempos, a mulher não se dirigia a palavra em público para filho, para marido, para irmão. Sempre andava lá na retaguarda. Vem de lá aquele tempo que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Quanta bobagem, né? Quanta bobagem. Então vem desde aqueles tempos. E aí Jesus diz: pobres vós tereis sempre convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis. Ele não se referia à miséria material. O pobre moral que vai fazer com que nasça a miséria material. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. E olha a recompensa que essa criatura está tendo até hoje. Até hoje. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado esse evangelho, hoje está sendo pregado, 2000 anos e pouco a mais. Pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. Agora, do Simão leproso, não vi falar mais. Não vi falar mais, né? A premissa segunda, meus queridos, a ingenuidade de que a única finalidade do Senhor da vida, nosso Pai Criador, é a de proteger os seus filhos, que somos nós, evitando-lhes sofrimentos e retificando-lhe os caminhos, a fim de que somente facilidades encontrem na terra, desfrutando de prazeres e de júbilos intérminos. E a gente ainda quer desembarcar em nosso lar. Será? O que é que nós estamos fazendo, pelo menos para desembarcar em Bom Retiro, na nossa colônia aqui em Ponta Grossa? Pelo menos isso, né? Vive no inconsciente das massas o conceito falso de que a função da divindade é de servir sem cessar. Herdeiro das tradições do atavismo ancestral, trabalhado por algumas doutrinas religiosas ortodoxas, fechadas, convencionais, tradicionais, fixou-se na mente espiritual de grande parte da sociedade. Bota grande parte nisso, né? A ideia do servilismo divino como única maneira de fazer-se entender Deus e a sua majestade. Se fosse uma existência única, tudo bem. Aí está tudo bem, né? Isso aqui é um baile de cobra. É um Deus nos acuda. Salve-se quem puder. Aí não faz sentido. A gente deveria ter entendido no Sermão do Monte que bem-aventurados aflitos, né? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espíritos, coisas que nós já estávamos nos ajustando naquele momento, desde que fôssemos resignados, e não seria para a hora, seria para o futuro,
Então, Jesus nunca falou para a personalidade, sim para o espírito imortal, alguém que já vinha viajando no espaço e no tempo, mas a gente não se deu por conta disso, né? No imaginário popular, a única finalidade do Senhor da vida é a de proteger os seus filhos, evitando-lhes sofrimentos e retificando-lhes os caminhos, a fim de que somente facilidade encontre na terra, desfrutando de prazeres e de júbilos intérminos. Quem que não quer, né? Essa é a promessa. Essa é a promessa. Prosperidade a qualquer custo. Mas de que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a encarnação? Chegar pobre do outro lado, né? E aqui está coisas, né, que são verdade. Não adianta insistir, meu irmão. O Senhor só abençoará você depois que você ofertar no mínimo 50 pratas. A gente está dizendo algum absurdo aqui? Experimentem para ver se é só 50 pratas, né? Experimente. Olha o que a gente cria. Inclusive dá para pagar até em 36 vezes sem juro. Como é que chegamos a esse ponto, meu Deus do céu? A que ponto a gente chegou? Onde é que está a gênese disso tudo, né? Dizem que um dia um esperto convenceu um tolo, e aí não parou mais. Aí não parou mais, né? Será que a gente não acorda para a coisa? Continuamos alienados? Basta o churrasquinho no final de semana, a novelinha e o futebol, tá bom? Só isso que nós queremos da vida, né? Quando se lhe fala a respeito, olha, agora é conosco. Quando se lhe fala a respeito da necessidade do autocrescimento, da autoiluminação, surpreendem-se, sem entendimento imediato, como se isso lhe fosse algo imposto de maneira injusta. Surpreende. Existem mesmo aqueles que se admiram da maneira pela qual o Criador deu vida à vida, especialmente ao ser humano, impondo-lhe a necessidade de crescimento pessoal, de aprimoramento moral e de desenvolvimento espiritual. Interrogam surpresos, muitas vezes, porque Deus já não fez tudo perfeito, evitando tanto trabalho conforme consideram as propostas libertadoras. A gente tem a petulância, né, de pedir justificativas à força criadora. Esquecem-se de que a sabedoria divina melhor entende as razões por que o espírito foi criado simples e ignorante, a fim de ter ensejo de desenvolver os sublimes recursos que lhe jazem interiormente, na condição de herança transcendente da sua procedência. A felicidade, meus irmãos, já está conosco. Basta que viajemos para dentro para iluminar a nossa sombra. Nós já somos felizes e não sabemos, porque a gente só está viajando para fora, né? A ideia é retornar. A questão principal do Livro dos Espíritos propõe para nós a 9:19, conhece-te a ti mesmo, né? Desde os tempos gregos a gente sabe destas coisas. Olha só o que diz o nosso querido Sigmund Freud, descendente de judeus, né? E olha o que ele diz a respeito desse aspecto dentro da estrutura da psicanálise dele. A crença, em Deus, subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Claro, porque numa existência física não faz sentido. E ele era materialista. E por isso que emite um conceito desse, e vai fazendo a cabeça dos outros também. Mas tem outra criatura que pensa um pouquinho distinta. Nietzsche, o cara que matou Deus, matou Deus, entronizou a deusa razão. Mas olha o que ele diz aqui, como faz sentido. A igreja dominante é exatamente aquilo contra o qual Jesus pregou e contra aquilo pelo qual ensinou os discípulos a lutarem, né? O Filho do Homem não tem sequer, no mundo físico, uma pedra para recostar a cabeça. Filho do Homem, o governador planetário, porque o meu reino não é
da matéria. A matéria é o laço que aperta o espírito e faz ele pensar para desabrochar o seu potencial. Porque determinou a divindade que nós nos façamos por nós mesmos. Por que é que vamos discutir essas coisas? Não adianta, né? Além do mais, a decantada perfeição que gostariam de usufruir não passa, afinal de contas, de um tipo doentio de aposentadoria em relação ao trabalho de ociosidade dourada, sem dar-se conta da monotonia, da saturação que logo se lhes instalariam, portadores de inquietações e de desejos que são, alguns deles, exagerados. Daí a pouco o cara endoida de vez. É o ócio que vai acabar nos enlouquecendo sem fazer nada. Imaginemos a gente na eternidade, numa nuvem, tocando harpa, cantando hosana. A gente vai aguentar? Eternamente quem for para o céu. Agora imagine o contrário. Não deve ser fácil, né? Mas imagine o contrário. Então a gente engoliu estas coisas, né? A bênção do trabalho, meus queridos, é de alto significado para a felicidade pessoal e geral, por facultar o desenvolvimento dos tesouros que se encontram em germe dentro de nós, a cada qual ensejando alegrias incomparáveis. Jesus chega a dizer: o Pai trabalha e eu trabalho também, né? Aquela questão do sábado. Filosofia oriental, Daisaku Ikeda, sábio japonês, tem nos dito que quanto mais se luta, mais se evidencia uma nova força, mais se criam novas e valorosas pessoas e mais se abrem novos e radiantes caminhos da vitória. É por isso que cada tsunami, o japonês renasce ainda mais poderoso, né? Mais poderoso. Para eles é uma batalha. Conseguem fazer aqueles arranha-céu, aqueles edifícios que os terremotos já não estão derrubando, usando exatamente a estrutura, né? Crescendo cada vez mais. É da crise que começa a nascer a luz. Já o tempo de Jesus, encontramos esse grupo de beneficiários do seu amor, só desfrutando, descuidado do seu processo de evolução, recorrendo sem cessar aos préstimos do Senhor, na solução dos problemas que lhe diziam respeito, né? Jesus tinha um móvel, um objetivo, e eles tentavam de toda maneira desviar o Cristo da sua tarefa. De tal maneira eram as suas querelas e problemáticas que, não conformados com as ocorrências do cotidiano, recorriam-lhe a ajuda suplicando, não orientação, mas solução fácil, claro que sempre favorável aos seus interesses chãos. Diante de uma dessas situações, daquele jovem que falava a Jesus que pedisse ao irmão dele que dividisse a herança com ele, Jesus interrogou os discutidores preocupado: quem dentre vós me elegeu como juiz das vossas causas? Ponto final. Não tem nada a ver com isso. Vocês resolvam isso, né? O Cristo cósmico tinha coisa muito mais séria realmente para fazer do que ficar dando uma de juiz em relação a heranças aqui da terra. Tantas eram as paixões envolvidas nas suas questiúnculas e tão mesquinhos os seus interesses que a boa nova de libertação não lhes conseguiu iluminar a inteligência e demonstrar que todas essas banalidades da vida material desaparecem, perde o sentido após a consumção do corpo físico. O Evangelho chega a nos dizer que estamos chegando na dimensão espiritual sem roupa. Eu digo, como será um espírito nu? Claro que é uma metáfora dizendo sem obras, poucas virtudes desenvolvidas, né? Porque estamos alienados com essas questões. Pensando em negociar sempre com o Pai Criador, elaboram mecanismos injustificáveis para a permanência no jogo ilusório do corpo, sem a preocupação com a imortalidade, na qual se encontram sem possibilidade de evadir-se. A obediência será sempre o consentimento da razão, diz o Evangelho para nós, né? Já a resignação é o consentimento do coração.
Não tem como fugir disso. Tem coisas que nós não podemos mudar. Nós estamos no contexto inserido. Descobrimos agora que não somos um corpo que tem uma alma e precisa ser salva. Não, é o contrário. Espírito imortal viajando no espaço e no tempo, na direção da plenitude, desde que acelere o seu processo, desenvolvendo as suas virtudes, iluminando a sua sombra densa do passado, né? Aqui mais um slide que fala sobre ofertas e tal, nessa coisa, esse comércio que existe por aí, que nós não vamos entrar tanto no mérito, né? Duas proposições crísticas também interessantes. O primeiro slide aqui, esse da minha direita, é o Natanael que foi posto aos pés de Jesus dentro daquela casa, que eles não conseguiam entrar, ele estava paralítico, e que não estava dentro do contexto. Mas como Jesus foi desafiado, resolveu fazer a cura do Natanael para dar uma lição. E esse é o menino também que ninguém, nem os discípulos conseguiram resolver o problema, e Jesus chama o pai, e o pai diz para ele: olha, Senhor, tu é a minha derradeira instância, eu não tenho mais a quem recorrer, nem teus discípulos conseguiram resolver esse problema. E aí o Cristo cósmico olha dentro dos olhos do Ben-Vanim e diz para ele: tu achas que eu posso? Imaginemos uma proposta dessa de Jesus, sabendo da minha ficha, né? Aí o Ben-Vanim diz para ele assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Demonstrou sinceridade, humilhou-se perante o Cristo cósmico, que Jesus não queria esse tipo de coisa, mas na humildade ele foi atendido por Jesus, né? O suave cantor galileu, compreendendo a pobreza espiritual daqueles que o seguiam até hoje, primeiro falava-lhes a respeito do reino de Deus, oferecia-lhe diretrizes para a autoconquista, para a harmonia interior, para melhor suportar as vicissitudes do processo evolutivo, mas não se escusava de atender às suas necessidades depuradoras, porque Jesus tem por nós, meus irmãos, amor e compaixão. E nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou perder-se-á, mas haja paciência conosco. Haja paciência. Terminadas as exposições sublimes, ei-lo limpando feridas, restituindo a visão, recuperando a audição, desenrolando línguas hirtas, devolvendo o movimento aos membros atrofiados, socorrendo. Até hoje, através dos seus mensageiros, aqui, daqui a pouco, nos socorre. Aqui, nesse espaço aqui. Nada obstante, aqueles mesmos que se recuperavam corriam na direção dos erros ancestrais e novamente mergulhavam no baú das aflições, despertando mais tarde com maiores dificuldades e mais desafiadoras inquietações. Pedro se aproxima dele no fim da noite e Jesus está pensativo, com lágrima nos olhos. E Pedro diz: mas Senhor, o dia hoje foi extraordinário. Eles faziam um balanço à noite. E esses balanços estão todos nas obras da benfeitora Amélia Rodrigues. Belíssimas obras que tratam desses balanços diários que Jesus fazia com os discípulos. Por que é que o Senhor está triste? Pedro, sabe onde é que está agora Natanael? O cara que ele curou, que era paralítico e que saiu lépido e faceiro. Está na esbórnia, Pedro, está na casa de tolerância. Tu entendes agora por que eu não vim curar corpos? Jesus propunha a autocura para espíritos imortais, não corpos físicos, né? Isto porque, meus queridos, a causa das angústias e mazelas humanas encontra-se no interior, no ser profundo, e não na superfície da qual aparecem os efeitos perturbadores do desequilíbrio. Essa herança, que foi sustentada no passado por exploradores da credulidade pública e hoje é mantida em algumas agrupações evangélicas, nas quais se estimulam as negociações materiais com o Pai, constitui motivo de atraso espiritual para os indivíduos. Responderão por isso. Responderão por isso. Acostumando-se a esse conceito, evitam esforçar-se para a transformação moral,
perseverando as atitudes doentias de dependência inútil, sem a autodescoberta que lhes favorece a visão profunda e bela da realidade. Eu prefiro me enganar pagando 10% para estar no paraíso. Eu prefiro me enganar. Eu não raciocino, não penso. Será que eu não vejo que estou sendo burlado? Não? Outro slide também que trata desta questão, mas não vamos entrar no mérito dela. André Luiz, Allan Kardec, melhor dizendo, o próprio codificador, na questão 661 do Livro dos Espíritos, diz para nós o seguinte: quem pede perdão a Deus só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. O que é que a gente está esperando? As boas ações são as melhores preces, né? Em face do advento de o Consolador na formosa doutrina dos Espíritos, ainda permanecem os mesmos hábitos enfermiços. Pasmem, a benfeitora está falando para nós, graças aos quais muitos adeptos esperam ter os seus problemas solucionados pelos guias desencarnados, sem qualquer esforço de sua parte, bastando para tanto a frequência semanal às reuniões, sem que haja aproveitamento das lições iluminativas e libertadoras. Será que a gente transformou a doutrina consoladora numa religião convencional? Eu assisto palestra, eu tomo passe e vou para casa, tá bom. Será que é isso? Não pode ser, não? Confundem a caridade com o parasitismo, esperando sempre benefícios que outros lhe propiciem, no entanto, sem o menor esforço por também fazê-lo aos outros que se encontram carenciados. As ambições da maioria reduzem-se aos jogos da vida física, a existência cômoda e destituída de preocupações e ocorrências que os façam crescer moral e espiritualmente. Ela está falando para nós. Isso é coisa muito séria para a gente meditar. André Luiz agora diz para nós, numa página belíssima, que Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós, né? E não aonde o mérito disso. É lamentável esse fenômeno que deve ser sanado mediante as seguras orientações do Evangelho e do Espiritismo, que não se compadecem com a exploração das forças dos outros em benefício dos insensíveis ao dever de cooperação. Esclareçam-se, todos nós aqui somos responsáveis, as mentes e advirtam o sentimento dos novos discípulos da Boa Nova, explicando-lhes que a ascensão é esforço individual, intransferível, e que o pastor de ovelhas aponta os rumos, a fim de que todas alcancem o aprisco a esforço pessoal. 3 vezes o pastor vai buscar a ovelha rebelde que se afasta do aprisco. Moisés, Jesus e o Consolador. Na 4ª vez, o pastor manda o cão buscar a ovelha. E o cão traz ela de volta para o aprisco, mordendo-lhe os calcanhares. Faz sentido? A metáfora é clara, claríssima. Ocorrendo alguma dificuldade, algum insucesso ou desgraça, olhe a compaixão. É claro que esse pastor atento, dominado pela compaixão, correrá em socorro daquela que ficou perdida, ou que se extraviou, ou que foi vítima de algum acidente. As outras, porém, que não apresentam deficiências, exceto a conduta de exploração, devem seguir adiante acompanhando o cajado daquele que lhes é o guia. Melhor do que isso, impossível. Claríssimo, não? Torna-se indispensável, meus queridos, portanto, que os indivíduos aprendam a usar os próprios recursos, evitando tornar-se carga pesada sobre os ombros do seu próximo, seja qual for o pretexto apresentado. A iluminação
é meta que todos devem alcançar a esforço pessoal. Ela diz num outro momento, eu estou falando de atitudes renovadas, da benfeitora Joana de Ângeles, 2009, que nós somos um feixe de luz emboscado num corpo de carne. Por isso, desdobrando Jesus, só pode, brilhe a vossa luz. É um imperativo do Cristo, né? A paz é bênção que somente pode ser fruída após as lutas por adquiri-la. Não virá por obra e graça do Espírito Santo. Não virá. Finalizando, Jesus sempre atendia os sofredores e esclarecia-os quanto ao seu sofrimento, auxiliando-os na recuperação da saúde, mas advertindo de que não retornasse aos mesmos caminhos dos erros, a fim de que nada lhes acontecesse de pior. Eu estou vendo aqui Antônio Rodrigues, que sabe bem essas coisas. Me ensinou. Né? Esclarece, portanto, os teus irmãos a respeito dos deveres que lhes cumpre executar, despertando-os para a responsabilidade dos pensamentos, palavras e atos. Assim procedendo, estarás integrado na saudável programação da vida, que trabalha em favor do mundo melhor de amanhã, para todos, né? Não só para mim, para todos, obviamente. Aí está, então, o texto da benfeitora, e nós iremos para nossas considerações finais. A identificação do núcleo da crise atual. Cada época tem a sua própria neurose coletiva, e cada época precisa de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de niilismo, o nada, o pessimismo, o ceticismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como posição que diz não ter sentido ser. Isto é um conceito do século passado ainda, do nosso querido Viktor Frankl, que é um dos precursores da psicologia profunda, que perdeu toda a sua família no campo de concentração. Só ficou ele. E ele tornou aquele evento aparentemente negativo num impulso de crescimento extraordinário. Quem puder ler obras de Viktor Frankl vai se sentir feliz. Pulamos essa questão e chegamos na convocação para uma luta titânica. Pestalozzi, professor do nosso codificador. Não se pode ser humano sem reconhecer que a educação de toda a humanidade deve ser a finalidade dos esforços de todos. A associação de todas as pessoas do bem para esse fim é algo que não pode faltar. Mas os bons são tímidos. E aí como é que vai ser? Os bons são tímidos, né? Por mais que o egoísmo do mundo possa se separar de mil maneiras uma das outras pessoas mais nobres e dividir todos os seus interesses, o sentido superior do coração humano torna reuni-las em torno de um interesse superior e sagrado. Nada melhor do que no mundo físico. Esse coração clama por essa união à nobreza de nossa natureza. Essa natureza que mesmo no meio da confusão babilônica, aliás está na moda, Babilônia, né? De todas as brutalidades de nosso egoísmo e da futilidade de nossas quimeras, não pode se extinguir totalmente em nós. Faz parte da nossa natureza, realmente. O bem está inserido de nós, né? Faz parte do nosso DNA desenvolver o bem em nós próprios. E a benfeitora diz para nós que numa sociedade em que o consumismo, o utilitarismo, os desvios de conduta e a violência tornam-se naturais, já não estou mais nem aí, os caras passam a tarde inteira falando disso, né? É realmente estranhável a conduta saudável de nós outros. O idealismo nobre e desinteressado das retribuições mundanas, o devotamento do bem incessantemente. Realmente o pessoal estranha a gente, viu? Nós somos estranhos no ninho. Mas ela conclui aqui: quanto mais atacado estejas,
Compreende que isto é resultado da tua imbatível decisão de persistir na ação. Nós chegamos no telhado moral. Nós não temos o direito de descer do telhado e nem olhar para trás. Nós colocamos a mão na charrua, nós sabemos o que é que estamos fazendo aqui. É uma responsabilidade muito grande. Jamais arrefecendo o entusiasmo e nunca nos afastando do compromisso com Jesus, que nos espera em triunfo após o portal de cinzas, após a desencarnação. Creiam, meus irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. Enfim, a colocação para a nossa reflexão final. Era uma conversa, era um discurso, era uma multidão. Jesus termina, adverte, a multidão vai embora. Some todo mundo. E aí, olha a conversa de Jesus com os discípulos. Então disse Jesus aos 12: porventura vós também quereis partir? Respondeu-lhe Simão: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Perguntamos a todos nós, após esse discurso duro nosso aqui, que gostaríamos que fosse só sentimento. Vamos embora também? Ou ficamos com o Cristo? Do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão pelo carinho que recebemos mais uma vez esta noite. Muita paz a todos.